Então, galera, vamos começar aqui nosso vídeo do assunto que ultimamente tem sido o mais pedido aí pela galera que me segue, que é herança. Hoje nós vamos entender o que é herança, o que é inventário. Uma abordagem muito simples, bem didática aí, para a gente deixar de ser leigo em assuntos que são relevantes e a gente começar a entender, a gente começar a ter argumento e principalmente a gente começar a apurar quem está fazendo certo e quem está fazendo errado quando a gente contrata. Então, assim, a galera que sabe que a minha proposta é de ensinar para quem não é do direito as questões do direito de uma forma mais natural, de uma forma mais simples, para que todo mundo entenda qual direito tem e qual direito não tem. Então, partindo desse pressuposto, nós vamos entrar na parte aí de herança. Como que a gente começaria a falar de herança? Porque muita gente fala, porque meu pai morreu e aí tem inventário, meu avô morreu e aí tem inventário, não sei o quê. Só que muita gente não sabe a diferença de herança para inventário e por aí vai. Primeira coisa, herança. Herança nada mais é o quê, gente? O patrimônio de uma pessoa que morreu. Enquanto a pessoa está viva, ela tem um patrimônio. A partir do momento que ela morre e ela tem herdeiro, aquilo ali vira herança. E a própria lei fala, gente, que a herança se transmite automaticamente. Ou seja, o patrimônio do falecido, a partir do instante que a pessoa morre, a herança já se transmite automaticamente aos herdeiros. Só que aí a gente vai cair numa questão aí que é, mas aí então eu posso vender tudo que eu quiser, que aí tá de boa e tal. Não, não é assim. Quando a gente fala que a herança se transmite automaticamente, a gente está falando que os herdeiros, a partir do falecimento, têm a prerrogativa de usufruir do patrimônio, da herança. Só que eles não conseguem transferir a propriedade das coisas para o nome deles se não houver um inventário. Então, a diferença está bem aí. Herança é a coisa material. Inventário é a coisa formal. O inventário, gente, nada mais é do que o instrumento processual utilizado para formalizar a transferência de propriedade do patrimônio do falecido para os herdeiros. Então, o falecido ele tem uma casa. Aí ele morre. Os herdeiros já podem usufruir da casa, já pode chegar lá e entrar, não tem problema. A questão é, eles não conseguem vender essa casa e ficar com o dinheiro se não houver o inventário. Através do inventário, os herdeiros conseguem transferir formalmente a propriedade das coisas que o falecido deixou para o nome deles. E a partir de então, eles podem fazer o que eles quiserem. Aí já não vem a nós, né? Existem dois tipos de inventário, gente. Existe o inventário judicial e o inventário extrajudicial. O judicial nós vamos pegar e colocar aqui, que nós vamos ter que debruçar um pouco mais. Vamos só entender o extrajudicial. Se todos os herdeiros forem maiores de idade, se houver concordância entre os herdeiros, se tiver a presença de um advogado ou defensor público, as pessoas podem fazer o inventário extrajudicialmente. Vai fazer um formal de partilha, né? Vai contratar o advogado, que é o profissional habilitado para fazer isso. Ele vai elaborar o formal de partilha, vai falar, fulano fica com isso, ciclano fica com isso. Chega lá no cartório e fala, quero registrar esse inventário extrajudicial aqui. Vai conferir, averbou, bonitinho, aceitou, já faz a transferência dos imóveis, dos carros, para o nome dos herdeiros, tá? Então, o inventário extrajudicial funciona desse jeito, gente. Não tem nada demais. Agora, o judicial, que é o bom, que é o que a gente gosta de mexer, que é o que dá morte, assassinato, quando envolve dinheiro, né? A gente sabe que o bicho pega, mas enfim. O inventário judicial, gente, ele funciona da seguinte forma. Não há concordância entre os herdeiros. Normalmente é por isso que abre o judicial. Ou então tem herdeiro menor de idade, aí o Ministério Público tem que atuar. Não cumpriu os requisitos do inventário extrajudicial, vai para o judicial. E aí um dos herdeiros vai lá, atravessa, né, contrata um advogado, atravessa um pedido para o juiz, fala, fulano morreu, os herdeiros sou eu, e eu quero abrir o inventário, gostaria que você me nomeasse inventariante. Aí o juiz, o que ele vai fazer? Vai partir do pressuposto que a pessoa está agindo de boa fé ali. Vai lá, vai nomear
aquele herdeiro inventariante. Vai mandar citar os demais herdeiros para se manifestarem, né? E já vai determinar ao inventariante, que é o herdeiro responsável por conduzir o inventário, para ele juntar as informações preliminares, né? Quem morreu, o que deixou e como que ficaria esse formal de partilha aí. A questão é aí que, gente, é aí que vocês têm que assistir meus vídeos, porque a gente pega no buraco. Se os outros herdeiros não concordarem com a nomeação deste inventariante, eles podem pedir a remoção dele, a nomeação de outro, desde que justificado, não é uma regra, não. Então, o inventariante, ele vai atuar como se fosse o dono de uma empresa. Ele vai ter que prestar contas, ele vai ter que informar o que ele está fazendo e tudo mais, porque ele está sendo responsável como se fosse um síndico, né? Equiparado à natureza jurídica de síndico, cuidando do dinheiro, do patrimônio de mais gente, incluindo ele. Então, o juiz mandou citar os demais herdeiros para comparecerem lá, para ver se eles têm interesse de falar alguma coisa. Enquanto isso, o inventariante está igual louco aqui, levantando documento, levantando dívida e tudo mais. E aí, gente, quando o inventariante traz formal de partilha, traz os bens que foram deixados, como que os herdeiros querem que seja compartilhado, recolhe o ITCD, que é o imposto de transmissão do patrimônio do falecido para os herdeiros, o juiz vai homologar aquele inventário. Tá? Ele vai dar uma sentença homologando o formal de partilha. Falou, gente, agora vocês podem se virar aí, cada um fica com isso aí que está escrito, vocês falaram, e tchau e benção. Então, o inventário, gente, ele funciona assim. Aí eu estava pensando, falou, como é que eu vou pegar algumas coisas interessantes que seguidor meu manda? Resposta: abri uma caixinha de perguntas, vou responder algumas perguntas aqui, que a gente vai prosseguindo dessa forma, nessa abordagem, mas aí a gente faz uma coisa mais canalizada. Então vamos lá. A primeira pergunta que apareceu é: o que fazer com as dívidas do falecido? Pergunta boa essa aí. O inventário, gente, ele serve para transferir a propriedade, ou seja, quem vai se tornar dono do ativo, que é o patrimônio bom, né, que é o dinheiro, imóvel, móvel, carro, e do passivo, que são as dívidas. Então, na hora do inventariante trazer o formal de partilha e as informações preliminares, ele já tem que listar essas dívidas que o falecido contraiu. Porque o inventário tem que pagar essas dívidas e aí o que sobrar é dividido. O passivo foi quitado, apurou o ativo, distribui. Próxima pergunta. Essa aí foi uma das que eu mais recebi. Vai ser interessante falar. O que fazer quando aparece um suposto herdeiro que o falecido não reconheceu como filho em vida e ele aparece após a morte dele, de quem está sendo inventariado? Isso aí é uma coisa que não tem como correr muito, tá? A prova que vai comprovar a característica, né, a qualidade de herdeiro, é o exame de paternidade judicial, tá? Não adianta fazer exame, vou no Hermes Pardini, vou fazer um exame lá que é mais barato, vou juntar e o juiz vai dar. Não. Vocês têm que pedir, né, será requerido o exame pericial judicial, onde o juiz nomeia uma instituição ou um perito, ele vai fazer esse exame e ele vai dar um laudo judicial atestando que aquela pessoa é filho de fulano que morreu. Feito isso, esse herdeiro que foi reconhecido posteriormente, ele vai habilitar no inventário a sua condição de herdeiro e o quanto ele entende em percentual ali que ele tem direito. E aí, o juiz vai bater o olho no laudo, viu ali, não tem como correr. Realmente não tem como correr mesmo. Próxima pergunta. Quem é a figura do inventariante e quais são suas responsabilidades? Artigo 618 do Código de Processo Civil, também conhecido como CPC. Mas você poderia explicar para a gente, não sei o quê. Não, eu vou explicar bem resumido. A questão é, quem tiver interesse, dá uma gugada aí, porque isso vocês vão ler no pé da lei, vocês vão ver que interessante. O inventariante, normalmente, é um dos herdeiros que é eleito, entre os demais,
para ser o representante legal do inventário. Ah, gente, deixa eu fazer um off-topic aqui. De vez em quando tem que fazer uns off-topic interessantes. Alguns de vocês aí já ouviu falar o termo espólio. Espólio de papapá. Espólio de Matheus Magalhães. Pelo amor de Deus. Espólio de fulano de tal. O que é o espólio de? Rapidinho, tá? Quando existe um inventário, esse inventário ele é dotado de personalidade jurídica, bem entre aspas, tá? Ele tem direitos e obrigações. Então, quando ele for pleitear um direito ou uma obrigação dele, o nome utilizado pelo inventariante para falar que quem está entrando com aquele pedido judicial, quem está pleiteando aquela coisa é o inventário, é o espólio de. Voltando. O inventariante, gente, ele, entre aspas, pode fazer tudo que seja vinculado à articulação, à movimentação e ao encerramento o quanto antes do inventário. Então, ele pode vender coisa desde que autorizado judicialmente, tá? Tem que ter a decisão judicial autorizando e a expedição de um documento que chama alvará. Ele pode adquirir coisa caso seja de interesse do inventário, por exemplo, ficou uma empresa no inventário ali, para ser dividida. Só que essa empresa, o único sócio era quem morreu, e ela precisa de uma máquina para ela funcionar, para prosseguir com as coisas. O que vai acontecer? O inventariante ele vai pedir autorização para o juiz para comprar essa máquina, aí o juiz vai autorizar, vai falar o valor e tal, ele vai comprar, vai prestar contas e pronto. Então, o inventariante ele pode vender, ele pode comprar, ele pode tomar decisões em cima do inventário, né, desde que os demais herdeiros não se oponham. Ele pode conduzir, dentro da lei e da forma que lhe convir, o início, o meio e o fim do inventário, tá? Essa é a pessoa do inventariante e essas são as atribuições dele. Próxima pergunta. Doutor Matheus, eu posso vender os bens que estão no inventário? Pode, se você for inventariante e se o juiz autorizar, né? Porque você vai ter que fazer um requerimento, fundamentando para o juiz o porquê que você está querendo alienar, né? Vender aquele bem. E aí o juiz vai analisar e vai deferir ou indeferir. Se ele deferir, ou seja, se ele aceitar, ele vai expedir um documento que chama alvará de autorização. E aí, vida que segue. Se ele indeferir, né, aí, obviamente, o inventariante pode recorrer para a segunda instância. E ele também pode pedir opinião dos demais herdeiros também. Então, você pode vender, mas desde que o homem da caneta autorize. Próxima pergunta. Sou comprador. O cara é o comprador, né? Que chega e pá, eu sou o comprador. Me mandou a pergunta assim: sou comprador, como faço para comprar um bem que esteja em inventário? Ô comprador, muito simples. Já que você tem a nota, você vai chegar lá para o juiz, quero comprar esse bem aí. O inventariante vai pedir autorização ao juiz para vender, né, para substituir o patrimônio em dinheiro líquido. E esse valor vai ficar depositado em juízo até o final do inventário, ok? Próxima pergunta. O que é deserdação? É quando um herdeiro, previsto na lei, né, um filho, ele comete algum ato em vida contra o futuro falecido. Por exemplo, o pai dele ou a mãe. Se ele quiser deserdar aquele herdeiro, seja o filho ou quem quer que seja, porque sofreu algum tipo de coação, sofreu algum tipo de crime ou de ofensa contra a honra, a imagem ou coisa assim, esse pai ele pode fazer em vida. Se ele não fizer em vida e os demais herdeiros no inventário trouxerem isso à tona para o juiz apreciar, pedindo a deserdação do outro herdeiro ali e trazendo provas de que ele praticou atos que ensejam a deserdação, os herdeiros também podem. Deserdação nada mais é do que quando um herdeiro perde o direito à parte dele na herança. Ele vai, tomar por alguma atitude ou fato que ele provocou que seja prejudicial ao falecido. Ele emendou a pergunta querendo saber se a deserdação é automática. Não, ela não é automática. Para ter uma deserdação é necessário uma sentença judicial. Ô turma, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do novo formato. Hoje nós estamos informal aí. E
eu acredito que o próximo assunto que a gente vai abordar aqui no ITV vai ser uma coisa bem interessante também. Mas é surpresa, vamos acompanhar aí, tá? Muito obrigado, um abraço para vocês.